Escanor era o pecado do orgulho, o ex-segundo príncipe do reino Castélio, e o homem conhecido em todo o reino de Liones como o cavaleiro sagrado mais forte. Seu tesouro sagrado era o machado divino Rita, e o seu poder vinha da graça divina do sol, que o tornou famoso por ganhar um poder imenso durante o dia e gradualmente se enfraquecer com o pôr do sol, se tornando frágil e submisso à noite. Escanor nasceu há 40 anos atrás, e ele era príncipe de um reino. Quando ele era criança, seu irmão mais velho, Daemon, costumava provocá-lo e fazer bastante bullying com ele. Até que um dia seu poder despertou. A graça do sol o encontrou e o abençoou com o seu poder. E ele, acidentalmente, quebrou o braço do irmão. Seus pais ficaram horrorizados, acharam que aquilo era uma maldição. Eles deserdaram o garoto e logo as forças do reino se mobilizaram para caçá-lo. Mas ele foi resgatado por uma mulher gentil chamada Rosa, que o escondeu em um barril e o colocou à deriva do mar. Ele sobreviveu, mas por onde quer que ele fosse, as pessoas o chamavam de monstro, mesmo quando ele ajudava. Em algum momento, Escanor retornou ao reino em busca da Rosa, mas tudo o que ele encontrou foi o reino em ruínas. 15 anos atrás, Escanor estava causando problemas em Liones, e ele acabou conhecendo Merlin e Meliodas, que pediram para ele se juntar à sua ordem de cavaleiros. Quando ele se transformava, ele virava um verdadeiro animal selvagem, e Meliodas lutou contra ele. Até o momento ele era chamado de incontrolável, mas Meliodas conseguiu detê-lo. Escanor era acusado de aterrorizar e destruir os vilarejos da cidade. Ele até feriu gravemente alguns cavaleiros sagrados bem poderosos, e isso foi um verdadeiro desrespeito com os cavaleiros e com o rei. Graças a isso, ele foi rotulado com o pecado do orgulho. Escanor é então condenado. Já à noite, na sua forma noturna e frágil, ele tentou explicar o que realmente aconteceu. Mas, não tendo nenhuma evidência, ele decide aceitar o castigo. Mas Meliodas interveio no último momento, afirmando que cuidaria dele. Meliodas levou Escanor para conhecer os outros pecados capitais. Escanor seria o sétimo, e apesar de não estar muito confortável com toda essa história, ele recebeu todos de braços abertos, somente porque a Merlin era muito parecida com a Rosa. Depois que todos bebem a noite toda, Escanor decide sair, dizendo que iria ao banheiro enquanto recita um poema. Merlin o encontra e pergunta por que ele está indo embora. Ele responde que não pode ficar porque sua maldição o impede de controlar suas ações durante o dia e causa danos a todos. Merlin diz que na verdade o acha um homem interessante e fascinante, deixando-o envergonhado. Ela o convida a se juntar a eles e promete ajudar a resolver seus problemas usando seu poder. Escanor menciona como ela se parece muito com Rosa por causa das coisas boas que ela diz sobre sua maldição e pelo olhar solitário e triste que ela tem em seus olhos. Ela então envia sua alma para a capital dos mortos sem ele saber exatamente onde está realmente. Escanor então se encontra com a Rosa. Ele inicialmente se recusa a vê-la de frente por estar decepcionado consigo mesmo, mas corrigindo a si mesmo, Escanor agradece Rosa por salvá-lo e promete viver plenamente a vida que ela salvou, independentemente de qual tragédia caia sobre ele ou de quão solitário ele fique. Rosa então o assegura que não há nada de que se envergonhar, pois ele não estará mais sozinho. Os dois permanecem conversando por um tempo antes dele retornar ao mundo dos vivos. 12 anos atrás, com um clã de vampiros tendo tomado o reino de Edimburgo e ameaçando o reino de Liones e toda a Britânia com iminente guerra, os 7 pecados capitais, incluindo Escanor, foram implantados para lidar com eles e recuperar o castelo de Edimburgo. Quando a missão começa, Escanor é confrontado pelo rei vampiro Ishaf, que quer saber seu motivo para vir ao castelo. Ele então ataca o pecado do orgulho com destroços controlados por telecinesia, o que ele evita com facilidade. Seu combate continua até o amanhecer, quando, de repente, o pecado para de esquivar e enfrenta Ishaf de frente. Ele facilmente levanta seu tesouro sagrado Rita, que ele havia sido anteriormente incapaz de mover, e ordena ao rei vampiro para lutar com seu poder total. Ele então exige um pedido de desculpas dele por ter nascido em seu mundo.
Ele então usa o tesouro sagrado para facilmente dividir o torso do rei vampiro em duas partes, que se regenerou rapidamente. Mas tendo entrado em contato com o machado divino, o rei vampiro começou a queimar lentamente em agonia, enquanto Escanor estava diante dele. Com um golpe maciço, Escanor destrói o rei vampiro. Depois de destruir completamente o castelo e matar Sraf, ele foi abordado por Merlin, que ficou feliz em vê-lo. Mas, como ela o distraiu, ele foi atingido pela seta Blackout de Golter, que Merlin havia amplificado para desmaiá-lo até seu poder se esgotar. Ele foi então trazido de volta para casa por Merlin. 10 anos atrás, Escanor, juntamente com o resto dos 7 pecados capitais, foi convocado a um castelo para conhecer o grande cavaleiro sagrado Zaratraz. Depois que o encontraram morto, todos eles foram emboscados pelos cavaleiros sagrados. É desconhecido o quão bem-sucedido o bar secreto de Escanor foi, mas foi visto que estava bem abastecido e mantido. O cartaz de procurado, Escanor é retratado como um homem de meia-idade, com barba e penteado de rabo de cavalo, com um gordo musculoso visual. Ele tem um bigode e um par de óculos. Este retrato era completamente diferente de sua verdadeira aparência em sua forma noturna. Ele é introduzido pela primeira vez na história como dono de um bar. E lá ele é encontrado pela Jericó. Ela está ferida, carregando Elaine e Ban. Eles estavam fugindo da perseguição de Galland e Meláscula. Os recebendo, ele pergunta quem eles são e reconhece Ban, perguntando a Jericó se ela é uma cavaleira sagrada. Já que ele era um inimigo do reino, mas Jericó fala que os 7 pecados capitais agora são considerados heróis. Ele então pergunta para o Ban sobre a Merlin, e ele garante que ela está segura com Meliodas. Então eles se escondem no fundo do bar. Com 2 dos 10 mandamentos chegando na taverna, ele é localizado por Galland, que fica distraído e começa a beber junto com Meláscula, admirando como a bebida melhorou no decorrer de 3.000 anos. Então, o Escanor é desafiado a um jogo de Galland, com cada um deles dando um golpe um no outro. E ele toma um tapinha nas costas, mas a força que Galland usou fez com que ele desmaiasse completamente. Antes que notasse, já era de manhã, e enquanto Galland tentava carregar o machado Rita, Escanor o arrancou de sua mão e disse que meros demônios não podem segurar uma arma divina. Galland fica se perguntando se ele é humano ou não, e ele responde que é de fato humano, mas ele está no topo de todos os clãs, apresentando-se como o pecado do orgulho, o leão dourado, Escanor. Ele divide o mandamento pela metade com um simples golpe de seu machado. Ele começa a provocar Galland, o incentivando a continuar o jogo e o atacar novamente. Galland, em resposta, ativa seu poder crítico e aumenta sua força física ao máximo, o que deixa Escanor não muito surpreso. Na sequência, Galland balança sua lança e desfere um golpe tão forte que destrói o chão e atinge o ombro de Escanor, acreditando que conseguiria derrotar o pecado do leão. Porém, mesmo sendo o ataque mais poderoso do mandamento, o golpe causa apenas um ferimento leve e não consegue derrubá-lo. Mostrando frustração, Escanor afirma que agora é sua vez e libera uma aura intensa de autoridade e superioridade, tão forte que Galland quebra o próprio juramento e tenta fugir, mas acaba petrificado. Enquanto reflete sobre o efeito do mandamento, ele diz para Meláscula que ela pode tentar fugir ou ficar ali e morrer. Meláscula agradece de maneira sarcástica e afirma que ele a libertou de Galland, então usa seu poder para prender Escanor e tenta tirar sua alma para devorar. Mas Meláscula descobre que a alma dele tem poder demais para ela suportar. A alma escapa de sua boca e destrói o casulo, enquanto Meláscula grita de dor sendo consumida pelas chamas. Quando Escanor é questionado sobre seu poder, ele responde de forma simples: Sunshine. Depois de vencer, ele diz para Ban que precisa conversar sobre um assunto importante e ordena que fique esperando por ele, pois o meio-dia estava próximo. Ban concorda e espera até a noite, quando Escanor volta em sua forma fraca, o que surpreende Jericó. Ele pergunta para Ban como o grupo está, e Ban explica que se afastou por um tempo, mas acredita que eles continuam seguindo em frente.
O pecado do leão diz que pretende voltar para o grupo, mas antes precisa terminar um último trabalho como barman em seu próprio bar e pede ajuda para Ban. Nesse momento, King aparece. Mais tarde, Escanor está participando do grande festival de lutas quando Gunther chega e pousa em suas costas. Ele pede com educação para Gunther sair. Assim que Gunther o reconhece, entra em pânico ao perceber que seus óculos mágicos estão quebrados. Logo depois, Escanor é empalado por uma videira criada por Gloxinia, mas é curado imediatamente. Forçado a participar do torneio e emparelhado com Hulk, Escanor fica assustado quando Gunther diz que vencerá o torneio para conseguir um coração e sentir arrependimento pelas mortes que causou. Escanor tenta convencer Drolle e Gloxinia a permitir que ele desista da luta, ou pelo menos mudar as regras para evitar uma batalha contra Gunther, pois o considera um amigo extremamente valioso. Como seu pedido é negado, Gunther avança com força total, derrotando Jericó e Hulk e depois atacando Escanor. Ele usa um ataque mental, o que faz Escanor reviver traumas de sua família. Quando quebrou o braço de seu irmão, a rejeição de sua mãe e até mesmo a tentativa deles de tirarem sua vida, além da ajuda de uma mulher misteriosa chamada Rosa, que o salvou. Por um breve momento, ele também se lembra de quando conheceu Merlin e Meliodas, e dos sentimentos que começaram a surgir por Merlin. Esse pensamento se transforma em um pesadelo onde Merlin afirma que nunca ficará com um homem sem futuro, pois sua maldição vai destruí-lo até nada restar. Acreditando que Escanor havia caído em desespero eterno, Gunther se surpreende ao ver ele despertar, transformado. Escanor explica que aquele sonho não representou desespero, mas esperança, pois Merlin sempre foi a luz do caminho dele. Mesmo no período noturno, ele chama o Machado Divino e ilumina o céu como se fosse dia. Ele e Gunther se preparam para o ataque final, mas Escanor revela que estava mirando em Drolle e Gloxinia. Escanor cai após o ataque de Gunther e volta para sua forma fraca. Quando recobra a consciência, Gunther segura Escanor para verificar como ele está. E ele afirma que mesmo sem um coração literal, Gunther ainda é um companheiro precioso e que jamais permitiria que os 10 mandamentos brincassem com o coração dos amigos dele. Também afirma que Gunther realmente possui um coração e capacidade de compaixão. Logo depois, Escanor e todos os demais são teleportados para um local seguro. Ele assiste à batalha do capitão contra os mandamentos através de uma bola de cristal. Um mês após a morte de Meliodas, Escanor aparece durante o ataque dos 10 mandamentos, para ajudar os pecados capitais e os cavaleiros sagrados, que estavam paralisados pelo mandamento de Estarossa. Com arrogância, Estarossa afirma que o mandamento não o afeta e pergunta para Escanor o motivo de ele também não ter sido paralisado. Escanor explica que não consegue sentir ódio contra aqueles que estão abaixo dele, apenas pena e compaixão. No início da luta, Estarossa domina e arremessa Escanor para longe, mas a situação muda rapidamente conforme o sol se aproxima do auge ao meio-dia. Estarossa então mostra que consegue usar o full counter contra ataques físicos, surpreendendo Escanor com a sua própria força. Escanor decide usar um ataque totalmente mágico e cria um pequeno sol em sua mão, enquanto seus aliados começam a ter dificuldades com o calor extremo liberado pela esfera. Ele decide continuar a luta em outro lugar e empurra a esfera de fogo contra Estarossa, enviando o mandamento em direção a um lago próximo. Quando Estarossa cai na água, Escanor faz a esfera explodir, liberando uma quantidade de calor tão grande que o lago se evapora por completo. Estarossa admite que teria problemas se não tivesse se protegido com sua escuridão, e Escanor se prepara para criar outro ataque solar. Porém, ele interrompe seu plano e usa seus poderes para cobrir o fogo. Mesmo assim, Escanor decide atacar usando Rita, enquanto Estarossa usa Full Counter mais uma vez, refletindo toda a força do ataque e causando ferimentos muito graves em Escanor. O mandamento declara que venceu, dizendo que tem vantagem tanto física quanto mágica. Porém, conforme o meio-dia se aproxima, o poder de Escanor começa a aumentar de novo, superando os obstáculos. Em seguida, Escanor lança outro ataque solar contra ele.
Zeldris, que estava observando a batalha com atenção, tenta puxar seu irmão Starossa para longe, mas também é atingido e lançado pela força enorme do ataque. Após isso, Escanor retorna para o castelo de Liones para ajudar seus companheiros. Ele chega durante a noite, quando a batalha já tinha terminado. Lá, ele finalmente vê Merlin e recebe uma notícia importante. Meliodas está vivo, porém, o rei demônio o amaldiçoou. Ele revive toda vez que morre, mas suas emoções são consumidas pelo seu antigo eu maligno. Ao ouvir isso, Escanor fica visivelmente desanimado. Quando Diane e King chegam em Liones, reunindo novamente todos os pecados capitais, mais tarde ele está em uma taverna junto com King Gouther. King, completamente bêbado, começa a discutir sobre os erros do passado e depois adormece. Gouther demonstra arrependimento por tudo o que fez ao Rei das Fadas, e Escanor tenta confortar o amigo dizendo que King é uma boa pessoa. Quando Gouther diz que deseja se tornar alguém melhor, Escanor afirma de forma sincera que gosta dele. Quando os dois levam o fada bêbado de volta para casa, King derruba sem querer os óculos mágicos de Escanor, fazendo o pecado do leão crescer de forma violenta e se enfurecer por precisar lidar com King daquele jeito. Gouther rapidamente pega os óculos e coloca de volta no rosto de Escanor, fazendo ele retornar ao tamanho normal. Escanor agradece Gouther e comenta que as coisas teriam terminado muito mal se os óculos mágicos que foram presentes de Merlin tivessem se quebrado. Mais tarde, os pecados fazem uma festa de reunião enquanto todos bebem. Escanor começa a se preocupar ao ver Merlin demorando e olhar para sua cadeira vazia, e pergunta se pode ir verificar como ela está. Nesse momento, Merlin entra na sala, e Escanor sugere um novo brinde com todos os pecados reunidos. Todos brindam a reunião deles. Então Diane pergunta para Gouther como seu criador havia terminado a Guerra Santa, junto com Meliodas. E Merlin também demonstra curiosidade sobre isso. Escanor comenta que, de acordo com uma lenda antiga, os clãs das deusas teriam se sacrificado para selar o clã dos demônios e finalizar a guerra. Merlin reforça que Zeldris ainda está vivo. Meliodas decide libertar o povo de Liones e também libertar Camelot antes de enfrentar Zeldris. Quando Merlin entra em um quarto, ela quase desmaia e Meliodas a segura antes da queda. Ele pergunta se Zeldris fez algo contra ela, mas Merlin evita responder diretamente. Ele a coloca na cama e afirma que sabe que ela está tentando proteger Arthur. Escanor, que tinha ido procurar Merlin, escuta tudo com uma expressão triste, enquanto ela pede ajuda para Meliodas, pois Arthur é sua esperança. Mais tarde, Escanor permanece ao lado da cama da maga com ansiedade. Elizabeth consegue fazer Merlin melhorar. Depois disso, os pecados viajam para Corand. Durante o caminho, Elizabeth perde as forças e Meliodas revela a verdade dura. Ela vai morrer em 3 dias. Todos ficam chocados e Diane pergunta se aquilo era uma brincadeira. Então, Meliodas revela que ele e Elizabeth foram amaldiçoados pelos próprios pais há 3.000 anos. Quando chegam em Corand, Zeldris aparece pessoalmente para recebê-los. Porém, tudo aquilo era uma ilusão criada por Meláscula, para prender Meliodas dentro do casulo da escuridão. Merlin alerta que precisa de 5 minutos para terminar seu feitiço de contra-ataque. Depois que os pecados se aliaram ao clã das deusas, Escanor e Hawk saem para conseguir suprimentos para Gouther. Durante o caminho, Escanor pede conselhos para Hawk sobre como poderia confessar seus sentimentos para Merlin. Ele acredita que ela está apaixonada pelo Arthur, então não sabe se tem alguma chance. Hawk o incentiva a simplesmente contar a verdade, mas Escanor não encontra coragem. Nesse momento, eles são confrontados por Ludociel, que está usando o corpo de Margaret. O arcanjo pergunta de onde Escanor tirou seus poderes. Quando Escanor chama seu poder de maldição, Ludociel fica furioso e o ataca, mas Escanor bloqueia com facilidade. Ludociel revela que Sunshine originalmente pertencia ao seu irmão mais jovem, Mael. Ele explica que uma graça dada pela divindade suprema mataria qualquer humano comum de forma instantânea. Escanor recusa a ideia, afirmando que Sunshine é seu poder desde o nascimento e que isso prova que ele é o mais forte.
Ludociel então demonstra uma velocidade impossível, rasgando as roupas de Escanor sem que ele perceba. O arcanjo diz que esse é o poder de uma graça, dons concedidos pela divindade suprema aos 4 arcanjos, comparáveis aos mandamentos. Sua graça é o Flash, a de Sariel é o Tornado, a de Tarmiel é o Oceano, e a última é o Sol, a que pertencia a Mael. Conforme o Sol nasce, o poder de Mael aumenta proporcionalmente, e perto do meio-dia, sua força se torna tão gigantesca que nem Ludociel pode acompanhá-lo. Então, o arcanjo desafia Escanor novamente para testar sua força. Quando sua espada começa a derreter por causa do calor liberado por Escanor, Ludociel admite que talvez ele seja o novo portador escolhido pela graça. Ele diz para Escanor fazer o possível para não atrapalhar, e Escanor ri dizendo exatamente a mesma coisa. Escanor participa da reunião que decidirá a estratégia da Guerra Santa. Ludociel informa que Sariel e Tarmiel comandarão a força de busca e destruição como representantes dos 4 arcanjos, e comenta que o poder de Escanor será indispensável na batalha contra os demônios. Ludociel invoca uma barreira mágica ao redor deles. Graças ao poder de Merlin, eles conseguem atravessar o campo de escuridão. Ludociel declara que depois de entrar, ninguém poderá sair até derrotarem quem criou aquele campo. Mas Merlin propõe uma alternativa: trazer Meliodas de volta ao normal. Quando os pecados entram em Corand, Escanor aponta para Meliodas dizendo que há alguém do outro lado da ponte. É Zeldris, o irmão mais novo do capitão. Sem hesitar, Meliodas avança e ativa sua marca demoníaca, dividindo o corpo de Zeldris ao meio com apenas um golpe. Mas o alvo era apenas uma ilusão. Uma voz ecoa pelo local, e então Meliodas é preso dentro do casulo da escuridão. Ban vê Meláscula aparecer e tenta salvar o capitão, mas não consegue. Pouco depois, Hawk percebe milhares de esqueletos no chão, que começam a se levantar, murmurando maldições antigas. Eles atacam os pecados imediatamente, mas são fracos e derrotados com facilidade. Enquanto isso, dentro do casulo, Meliodas tenta escapar usando um ataque de escuridão, mas Meláscula avisa que é inútil, pois o casulo é formado da mesma energia negra que ele utiliza. Em seguida, Meláscula assume sua verdadeira forma, revelando-se como uma serpente gigantesca. Ela avança contra Ban, tentando engoli-lo, mas ele segura suas mandíbulas. Elaine ataca com magia de vento, mas o efeito é mínimo e ela é derrubada. Mesmo assim, Elaine se levanta e corre para tentar puxar Ban para fora da boca da serpente. De repente, o centro de Corand desaba com uma explosão de poder e escuridão. É Meliodas, agora livre, mas completamente diferente. Escanor convoca seu machado, Rita, e se aproxima do capitão. Meláscula, tremendo, reconhece o que está vendo. Aquele é o Meliodas que os 10 mandamentos temiam quando ele era o líder deles há 3.000 anos. Merlin prende os dois dentro de um cubo perfeito. Escanor fica animado, acreditando que finalmente poderá provar que é o mais forte. Mas Meliodas, agora com sua antiga personalidade, tem outros objetivos. Meliodas avisa Escanor para medir seu tom e diz que está de mau humor. Escanor responde dizendo que está de ótimo humor, pois finalmente pode provar que é mais forte. Ele golpeia Meliodas com Rita, mas o capitão bloqueou o ataque com sua espada. Ele ri da ideia de um humano derrotar um demônio, e Escanor ri junto antes de voltar a atacar várias vezes. A luta é intensa e brutal. Meliodas salta e acerta o joelho no rosto de Escanor, fazendo o sangue escorrer. Depois corta com sua espada, mas Escanor bloqueia usando Rita. Intrigado, Meliodas começa a girar para aumentar a pressão e empurra Escanor contra o cubo perfeito. Escanor segura sua cabeça, mas Meliodas avisa para ele não o tocar e lança um ataque piorando a ferida e derrubando Escanor no chão. Elizabeth pede para Merlin desfazer o feitiço, acreditando que pode convencer Meliodas a parar. Mas Merlin nega, dizendo que Meliodas permitiu que sua escuridão o consumisse, corrompendo suas memórias e sentimentos. Ela também afirma que, se o cubo perfeito for desfeito, Meliodas pode matar todos ali. Hawk pergunta o que eles podem fazer, e Merlin indica que já é quase meio-dia.
Enquanto o chão borbulha ao redor, Escanor começa a se levantar. Meliodas avisa que se ele não for forte o bastante, verá o próprio inferno diante de si. Enquanto seu corpo aumenta de tamanho e sua ferida se fecha, Escanor admite que Meliodas é muito forte. Depois de limpar o sangue da boca, Escanor afirma que o capitão ainda não é tão forte quanto ele, e o convida a continuar a luta. Escanor ataca. Porém, Meliodas sai ileso e acerta um poderoso soco no peito de Escanor, o forçando a ficar de joelhos, deixando os demais chocados. Depois, Meliodas pisa na cabeça de Escanor e diz que o único que mudou ali foi o tom da conversa. Em seguida, ele pega sua espada de volta. Merlin explica que Escanor resistiu o tempo que precisava e que agora tudo se resume a um único minuto. Quando o meio-dia finalmente chega, Escanor se levanta em seu poder máximo absoluto, assumindo a forma conhecida como The One, a encarnação invencível do Sol. Meliodas se envolve com escuridão e avança com vários golpes sombrios, aparentemente cortando o corpo de Escanor por completo. Intacto, Escanor diz que aquilo parece apenas uma leve coceira. Interessado, Meliodas avança novamente, mas desta vez Escanor responde com um único golpe usando apenas a mão, cortando o peito de Meliodas de forma profunda. Arremessado para trás, Meliodas amaldiçoa Escanor antes de desmaiar. Triunfante, Escanor permanece de pé e pergunta para Meliodas como é ser encarado de cima por um humano. Merlin então desfaz o cubo perfeito e leva o capitão inconsciente para o chapéu de javali. Durante o caminho, Escanor desmaia. Segundo Merlin, isso ocorre porque ele exauriu completamente suas forças ao liberar tanto poder de uma só vez, após muitos anos sem fazê-lo. O confronto final toma forma quando o Rei Demônio e a maldição de Meliodas entram em conflito. Meliodas se torna incapaz de lutar, pois sua maldição demoníaca faz seus poderes serem afetados por emoções corrompidas. Percebendo uma oportunidade, Escanor pede para Mael permitir que ele empreste Sunshine novamente, mesmo sabendo que isso significaria sua morte certa. Mael explica que seu corpo já estava além do limite para carregar a graça e que se ele a usasse mais uma vez, morreria. Mesmo assim, Escanor insiste. Quando os arcanjos chegam, Escanor se torna a força central contra o Rei Demônio. Com Meliodas incapacitado, Merlin assume a coordenação estratégica, orientando todos os pecados, que juntos enfrentam um inimigo praticamente imortal. Escanor assume a linha de frente como defesa vital, mantendo o Rei Demônio contido com ataques constantes. Quando o Rei Demônio destrói o corpo de Zeldris em um ataque desesperado, Meliodas finalmente começa a se libertar da maldição. O Rei Demônio diz que Escanor cometeu a maior idiotice ao desafiar um deus. O Rei Demônio acerta um ataque mortal nas entranhas de Escanor, mas, surpreendentemente, o poder de Escanor não diminui, mesmo tendo permanecido na forma The One e começando a transformar sua própria vida em poder. Escanor mantém a forma, mantendo uma batalha feroz contra o Rei Demônio. Ele consegue envolver o inimigo com seu poder antes de sofrer outra lesão grave no estômago. O Rei Demônio se liberta e contra-ataca com escuridão, mas Meliodas desfaz o ataque. Ban e King avançam logo em seguida, conseguindo conter temporariamente o Rei Demônio. Escanor fica furioso, dizendo que não precisa da ajuda de ninguém e que pretende continuar lutando sozinho. Meliodas o confronta, dizendo que Escanor deveria dizer para ele exatamente a mesma coisa. Quando Escanor manda Meliodas sair do caminho, o capitão afirma que só fará isso se for empurrado pela força. Meliodas diz que não convidou Escanor para os 7 pecados capitais para ele agir daquela forma. Então ele lembra de quando não tinha controle sobre seu poder. Meliodas arriscou sua própria vida e o derrotou repetidas vezes até que Escanor aprendesse a controlar seus poderes. Mais do que isso, ele deu a alguém que se sentia completamente sozinho um lugar para pertencer. Escanor pergunta se Meliodas sabe o tamanho da felicidade que isso causou nele. Nesse momento, o Rei Demônio se liberta novamente, criando um grande ser de escuridão. Escanor salta para enfrentá-lo e declara que fez um juramento naquele dia e iria cumpri-lo. Meliodas também avança e diz que,
Se Escanor está disposto a arriscar sua vida por eles, então o mínimo que podem fazer é fazer o mesmo por ele. Os demais pecados concordam e dizem a Escanor que ele deixou de estar sozinho há muito tempo. Com suas técnicas combinadas, os pecados conseguem destruir o monstro de escuridão. Juntos, os pecados levam o Rei Demônio ao limite máximo. Com o inimigo quase derrotado tanto no mundo espiritual quanto no mundo físico, os mandamentos começam a se desfazer e Zeldris recupera seu corpo. Mas a consciência do Rei Demônio se recusa a abandoná-lo. Ban o arranca de perto antes que o espírito demoníaco domine seu corpo novamente. Furioso, o Rei Demônio se ergue mais uma vez, usando a própria terra de Britânia como um novo corpo gigantesco. Ele afirma que vê os rostos de todos na região tomados pelo medo, mas os 7 pecados capitais encaram a ameaça com pura confiança. Então Merlin invoca sua maior magia e aumenta o poder de todos ao nível máximo. Escanor lança seu ataque final mais poderoso ao lado das técnicas supremas dos outros pecados, e Merlin combina todos em um único disparo devastador. Meliodas cria vários clones que usam repetidamente full counter contra o ataque combinado, fazendo o poder retornar ao Rei Demônio e se multiplicar a cada impacto. Com a aprovação de Merlin, Meliodas direciona o ataque final contra o Rei Demônio, eliminando-o de uma vez por todas com a explosão resultante. King usa seu poder máximo de proteção para resguardar os pecados. Todos caem no chão completamente exaustos. Mael e Elizabeth os curam e conseguem devolver um pouco de vida aos corpos feridos. Merlin explica que, mesmo tendo derrotado o Rei Demônio, seu poder ainda pode ressurgir em algumas décadas ou séculos. Escanor diz que chegou o momento de fazer o mesmo. Os pecados trocam olhares carregados de tristeza, pois todos percebem que Escanor está à beira da morte. Seu corpo está queimado, se desintegrando, completamente incapaz de se mover. Escanor confessa que não sente nenhum arrependimento. Agradece a todos pelo privilégio de tê-los conhecido. Ele agradece Mael por tudo até o último instante e aconselha Ban a relaxar mais e aproveitar a bebida. Por fim, Escanor se dirige ao capitão. Diz que deve toda a sua vida a Meliodas, que ele foi um verdadeiro amigo e que jamais haverá substituto. Então, Escanor confessa seus sentimentos para Merlin. Revela que sempre a amou, não apenas por ela o lembrar de Rosa, mas porque Merlin o enxergava, conversava com ele e se conectava sem qualquer preconceito ou rejeição. Merlin diz que ele está se valorizando demais, afirmando que, no fim, ela apenas o achou fascinante. Escanor responde que isso já é mais do que suficiente para ser feliz, pois significava que ele teve espaço em algum canto do coração dela. Emocionada, Merlin admite que gostaria de tê-lo conhecido 3.000 anos atrás. Ele sorri e diz que isso não importa, porque estará com ela independente da decisão que tomou, dos erros que cometeu ou dos pecados que carrega. Surpresa, ela pergunta se ele tinha conhecimento sobre seu próprio pecado. Ele diz que era apenas uma sensação, pois desde o momento em que se conheceram, ela sempre teve um olhar triste. O corpo de Escanor começa a queimar violentamente. Ele avisa para todos se afastarem, porém ninguém se move. Todos desejam permanecer com ele até o final. Merlin se aproxima e o beija. Ela queima junto, sentindo a dor, mas se recusa a sair. Ela afirma que nunca conseguirá retribuir o amor dele. Porém, como prova da existência dele, guardará aquelas queimaduras como símbolo do único homem que a amou de verdade. Escanor diz suas últimas palavras em forma de poema, com a dignidade de um leão até o último segundo. Logo depois, seu corpo se desfaz em cinzas, levando consigo sua história, sua força e sua vida.